As pessoas que se sentem melhores do que as outras, elas não são boas ouvintes. Você não consegue falar com elas. Elas não têm paciência para te ouvir. Você conhece algum fariseu moderno? Que vive apontando o pecado do outro? Devemos ter grande cuidado em não se tornar fariseus modernos, fariseus dentro da igreja. Eu já cansei também de ouvir, assim como o pastor Arilton Oliveira já ouviu várias vezes e com certeza ouve, de que o sermão do irmão não presta, a música que a irmã está cantando não sabe cantar e não sei por que fica insistindo, tu viu o que o irmão fez em pleno sábado, ainda bem que nossa família não é igual à família de fulano de tal, ainda bem que eu não sou igual a fulano que fica dentro de um bar. Então veja o cuidado que nós como igreja, como servos de Deus, temos que ter. Temos que ter grande cuidado em não nos tornarmos fariseus modernos. Paulo, ele diz que temos que nos examinar a nós mesmos para saber se estamos na fé e se estamos sendo aprovados por Cristo ou se não já foi reprovado. Eu vou soltar o vídeo com o pastor Arilton Oliveira e eu queria que você ficasse até o final porque a mensagem é de suma importância e é uma repreensão para todos nós. Eu convido você, se o assunto já te interessou, a se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like e, após assistir, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Olha só, fica com o pastor Arilton Oliveira neste momento. Nós temos tantos mistérios revelados nestas parábolas e Cristo contou mais uma delas aqui em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. E no verso 9 eu leio o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, logo no primeiro verso, fica claro quem era o auditório de Jesus. As pessoas que o ouviam naquele momento, quem eram? Eram pessoas que confiavam em si mesmos, ou si mesmas, consideravam-se justas e desprezavam os outros. Esse era o tipo de pessoa que estava ouvindo Jesus nesse momento em que ele conta essa parábola. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta reflexiva. Você se considera melhor do que os outros? Já percebeu que existem algumas pessoas que parecem que carregam o rei na barriga? Se sentem melhores do que todos? Tem pessoa que é assim. E é muito difícil conviver com pessoas que se acham melhores do que as outras. E eu conheço algumas, e sabe uma coisa que elas têm em comum? As pessoas que se sentem melhores do que as outras, elas não são boas ouvintes. Você não consegue falar com elas. Elas não têm paciência para te ouvir. Porque ela acha que tudo que você vai falar não vai ter relevância. Ela sabe mais, ela não precisa. Então nós podemos definir o farisaísmo dos dias de Cristo numa frase: é o espírito de legalismo e a justificação pelas obras. Foi isso que se desenvolveu na mentalidade do fariseu. Quem era o fariseu? Era aquele que se considerava legalista, porque ele acreditava na salvação pelas obras. O importante é a lei. E para não levar ninguém a quebrar a lei, inventaram a Mishnah, Talmud, Midrash, que são todos comentários da lei, e foram criando cercas para que a lei não fosse quebrada. Mas estas cercas separaram as pessoas de Deus e deram uma visão completamente distorcida de quem era o Pai. E quando chegou lá no templo, o fariseu, disse Cristo, posto em pé para quê? Para que todos o vissem, orava de si
para si mesmo. Ele orava para ele mesmo, né? Interessante, não é para Deus, é para ele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano aí, ó. O senhor está vendo? Quem é que veio ao templo hoje? Esse publicano? Eu não sou igual a ele, não. Por que eu não sou igual? Eu vou te informar, Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Ele foi ao templo para quê? Para adorar a Deus? Não. Ele foi para receber um elogio. Ele foi para ser visto e admirado. Inclusive, os ricos fariseus, quando vinham ao templo trazendo suas ofertas, eles levavam também uma comitiva de corneteiros. E na hora que ele ia depositar a oferta, as trombetas eram tocadas. Aí todo mundo olhava, ele depositava a oferta. Esse homem fariseu se considerava melhor do que as outras pessoas. Não sou como os demais homens. Como é que os homens são? Os homens são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não. E não sou também como esse publicano que o senhor está vendo aí. E por que ele falou isso? Porque o publicano era uma casta odiada. Daqui a pouco eu vou explicar quem era o publicano. O espírito desse homem era o espírito de Satanás. Por quê? Porque Satanás é quem acusa. Apocalipse 12:10 diz que foi expulso o acusador dos irmãos. Então quem é que aponta pecado? É o diabo. E quem fica apontando o pecado de outrem tem o mesmo espírito de Satanás. Duro isso, né? Você conhece algum fariseu moderno que vive apontando o pecado do outro? Será que nós somos assim? E quando vemos a igreja, chegamos em casa, a gente começa, você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu como foi isso? Você viu como foi aquilo? E a gente se senta no alto do orgulho e quer mostrar o pecado das pessoas. Isso é obra de quem? Satanás. Eu confesso para você de que ao assistir essa mensagem com o pastor Arilton, eu fiquei emocionado, fiquei impactado com a mensagem. Mas a mensagem que o pastor Arilton Oliveira trouxe para mim, e eu vim aqui compartilhar rapidamente para você, foi uma mensagem que me ajudou mais ainda a não se tornar um fariseu. Veja que o trabalho do fariseu, ele é julgar e condenar. E o que o pastor Arilton Oliveira falou é algo forte e impactante. Tem muitos irmãos com o espírito de Satanás, infelizmente é uma realidade, que vive só julgando e condenando, se colocando no lugar de Deus. Vou refrisar mais uma vez. Lembre-se de Paulo. Vamos nos examinar, vamos ter cuidado para saber se nós estamos sendo aprovados por Deus. Deus te abençoe.